Glória a Jesus. Hoje o cooperador Denis está lá no Santa Rita, o Vitor também. E nós estamos reunidos aqui, né, irmãos? Para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus. O melhor lugar que nós poderíamos estar é aqui, irmãos. Não tem outro lugar melhor. Irmãos, abrindo nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 1. Hoje a nossa internet está com problema, irmãos. Então a live ficou comprometida. É 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, irmãos. Mas está sendo gravado, amém, irmãos? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3. Aqui o apóstolo Paulo diz, né, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do que, irmãos? Das misericórdias. Ó, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Então, se nós temos um Deus, né, irmãos, que é o Deus de toda misericórdia, de toda consolação, então nós estamos seguros, né? Estamos seguros, somos bem-aventurados. Versículo 4, ó. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então o apóstolo Paulo ele fala assim, olha, o Espírito Santo, né, o Deus de toda consolação, o nosso Senhor, ele consola a nós, para que nós também possamos consolar a vocês. Então o consolo, né, irmãos, ele vem do quê? Ele vem do Espírito Santo, que é consolador. Mas através de quem, irmãos? Através de irmãos, né? Através de irmãos. Então o apóstolo Paulo, Timóteo, Tito, Apolo, eles eram consolados pelo Espírito Santo para quê, irmãos? Para poder consolar os irmãos. E quem consolava eles? Através do Espírito Santo, irmãos. Eram os próprios irmãos, né? A gente vai ver isso daí. E aí diz aqui, ó. Versículo 5, ó. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera, suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Olha que coisa, irmãos. Então ele está dizendo assim, olha, em Cristo nós somos consolados, mas também por servir a Jesus, nós padecemos por Ele. Da mesma forma que a consolação que Ele nos dá, nós transmitimos a vocês, e vocês também são consolados com ela, também as aflições que nós padecemos, vocês também devem padecer com paciência. Por quê, irmãos? Porque a consolação, ela vem do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, ele consolava os irmãos através do quê? Através da palavra, através de estar com eles ali, através do testemunho, né, irmãos, que ele dava. Então os irmãos, eles eram consolados, também passavam por aflições. E aí diz aqui, ó, versículo 7, ó. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então não existe, irmãos, não existe consolação sem suportar a aflição. Então tem que haver isso. Você suporta, você passa por aflição, você suporta a aflição, o consolo vai vir. Se você não suportar a aflição, você não vai conseguir receber o consolo. Por quê, irmãos? Porque você vai agir por conta. E aquele que age por conta, ele não consegue ter uma intimidade com Deus, irmãos. Então a intimidade que nós temos com Deus é através do quê? É diferente do mundo. O mundo não tem intimidade com Deus através da aflição. Quando o mundo passa por uma aflição, eles resolvem do jeito deles. E quando eles estão felizes, aí eles se colocam diante de Deus. Ou então, quando eles estão passando por um apuro, que o negócio já está no jeito, aí eles podem até lembrar, né, de Deus, né, irmãos? Mas não tem força para se chegar a Ele, verdadeiramente. Então, conosco, irmãos, é diferente. Nós temos entendimento. Então, passamos por aflições, recorremos a quem? A Jesus.
suportamos, né? Suportamos as aflições, a consolação vai vir. Versículo 8, ó. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Isso aconteceu. Se os irmãos leem Atos, né, dos Apóstolos, né, irmãos? Leia as viagens missionárias, né, de Paulo. Aí a gente vê, né, irmãos, o quanto que ele padeceu, né, na Ásia. Ele padeceu demais nesse lugar, irmãos. Padeceu demais, né? E aí ele diz aqui, ó, até da vida nós desesperamos. Mas o versículo 9, ó. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, falou, ó, passamos por tal aflição que a gente achou que ia morrer. Mas a gente não estava preocupado com a nossa vida, porque nós servimos a um Deus que ressuscita os mortos. Então, se nós morrêssemos naquele momento, né, passando por luta ali, o povo perseguindo a gente, querendo matar, não tinha problema nenhum. A gente já estava preparado para isso. Preparado para morrer, por quê? Porque a certeza da ressurreição ela existe, ela está em nós. Então, irmãos, o problema do mundo é o quê, irmãos? É que o mundo se prostra diante da morte, irmãos. O mundo é assim. Homens e mulheres se prostram diante da morte. Homens e mulheres se prostram diante de um problema, diante de uma dificuldade. E o cristão, ele não pode se prostrar diante da dificuldade. O cristão, ele tem que recorrer àquele a quem ele confia. Mas aí vem a pergunta: confiamos? Temos que confiar, irmãos. Porque se nós não confiarmos, nós não vamos nos colocar diante dele. O mundo está praticando suicídio aí, irmãos. Homens e mulheres estão se matando em todo o tempo, irmãos. Em todo o tempo. Aí chega um e fala assim, mas se matou por isso? Um problema tão simples. Não precisava ter se matado. Ora, para quem olha, é simples. E para aquela pessoa? Para aquela pessoa que estava enfrentando aquele problema, será que era simples para ela, irmãos? Se fosse tão simples, ela não tinha se matado. Se o diabo não tivesse tanta força, tanto poder na vida dela, ela não tinha se matado, não tinha tirado a própria vida. Então existe um mundo espiritual, irmãos. Os demônios, eles partem para cima e eles estão prontos para trabalhar em todo o tempo. E eles trabalham na mente das pessoas. As pessoas, elas tiram a própria vida, as pessoas tiram a vida dos outros. As pessoas são assim. É o quê? São demônios. Demônios que trabalham, irmãos, em todo o tempo. Dificuldades que existem. As pessoas têm dificuldade. Tem dificuldade. O cristão, ele tem uma vida estável, irmãos. O cristão, quer queira, quer não. Por mais dificuldade que nós passamos, nós temos uma vida estável. Nós não temos os problemas que o mundo tem, irmãos. O mundo tem problemas que eles não conseguem resolver. Eles não conseguem resolver. Eles têm problema financeiro, problema no casamento, problema no serviço, problema com ele mesmo. É assim. As pessoas, elas não têm condições de negar-se a si mesmo. Nós também não temos, mas temos o Espírito Santo que nos ajuda. E quando a pessoa nega-se a si mesmo, ela consegue seguir, né, irmãos, após Jesus. Se não negar-se a si mesmo, não consegue seguir após Jesus. Automaticamente está perdida, né? E aí diz aqui, ó, versículo 9, né, ó. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós. Olha só que coisa, irmãos, versículo 11, ó. Ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então o apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, nós contamos com a oração de vocês. A oração da igreja é muito importante, irmãos. É muito importante. Por quê? Porque a igreja passa por problema. A igreja passa por dificuldade. A igreja, ela é perseguida, irmãos. Então a igreja precisa, né? Nós precisamos das intercessões uns dos outros. E os irmãos têm que pensar assim, para eu interceder por alguém, eu tenho que estar como, irmãos? De pé, né? De pé. Para eu ajudar alguém, eu tenho que estar bem, irmãos. Se eu não estiver bem,
eu não consigo ajudar ninguém. Ninguém. Então aquele que vai resgatar, ele tem que pensar primeiro nele. Ele tem que estar bem para ele poder resgatar. Jesus foi assim, irmãos. Aí os irmãos falam assim, mas Jesus pensou primeiro nele? Ora, Jesus veio como homem, mas ele era obediente a quem, irmãos? Ao Pai. Então, em primeiro lugar, era isso. Em primeiro lugar, era a obediência ao Pai. Depois, executar a obra. Imagine se ele vem e fala assim, não, primeiro eu vou fazer o que o Pai me mandou, e depois eu vou pensar se eu vou obedecer ele ou não. Ele tinha conseguido vencer, irmãos? Não. A palavra fala, irmãos, que ainda que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel. Fiel ao quê, irmãos? A mim? Fiel a vocês? Fiel ao plano da salvação. Fiel ao que ele veio fazer por nós. Fiel à salvação. Fiel, irmãos, ao Pai. Então, se nós não formos fiéis, ele permanece fiel. Mas não fiel, irmãos, a cada um de nós com a vida que nós queremos levar. Não é isso. Não é isso. Então, se nós queremos interceder, nós temos que estar de pé, temos que estar bem. Cada um de nós, irmãos. Se a gente quer ajudar alguém que está no mundo, então nós temos que estar bem espiritualmente para poder ajudar as pessoas que estão no mundo. Interceder por elas. Quando nós levamos a palavra às pessoas, nós levamos a palavra nós temos. E aí, o que temos que fazer, irmãos? Interceder por elas. Porque passamos a palavra para elas e muitas vezes elas são roubadas, irmãos. Roubadas. Temos que orar por elas. E para isso, temos que estar de pé, né, irmãos? Versículo 12, ó. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco. Então ele está dizendo, olha, a nossa vida nesse mundo é com vocês. A nossa vida nesse mundo é pela igreja. A nossa vida nesse mundo é pelos irmãos. Isso, irmãos, tem que se concluir na minha vida, tem que se concretizar na vida de cada um dos irmãos. A nossa vida nesse mundo, irmãos, tem que ser uma vida prestando culto a Jesus. Uma vida de comunhão, uma vida de preocupação com o corpo de Cristo, com os irmãos. 13, ó. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, senão as que já sabeis, ou também conheceis. E espero que também até ao fim reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve o que, irmãos? O sim. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre mim, sobre a minha alma, para vos poupar, não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Então ele está dizendo, em nós, irmãos, não há dúvida, né? Em nós não tem o sim ou não, é o sim. Em Cristo é o sim. Então, em Cristo, irmãos, nós temos confiança, né? Em Cristo, cumpre-se a palavra, né? Nós somos
conduzidos pelo Espírito Santo, né? O vento sopra, né? Está lá em João. O vento sopra e nós ouvimos o barulho, mas não sabemos nem de onde vem nem para onde vai. Assim também aquele que é nascido do Espírito, né, irmãos? Então, da mesma forma que o apóstolo Paulo, Timóteo, Silvano, Apolo, Tito, esses homens, Barnabé, eles eram conduzidos pelo Espírito Santo e a vida deles era uma vida de dedicação aos irmãos, dedicação à palavra, né, irmãos? Que a nossa vida também seja uma vida de dedicação a Jesus, né, irmãos? Porque, irmãos, esse mundo passa, o mundo vai de mal a pior, o mundo está perdido, está em trevas mesmo, e se não for nós, irmãos, a confessar Jesus, o que será? Né? Nós que conhecemos a palavra, nós temos que confessar Jesus, nós temos que realmente, irmãos, colocar nossas vidas diante dele em todo o tempo, para em cada área, né, das nossas vidas ser próspero, irmãos. Seja no casamento, no trabalho, seja as nossas contas, né, tem que ser paga, as coisas têm que acontecer, irmãos, nas nossas vidas. Nós não podemos ficar prostrado que nem o mundo fica, não, né? Nós não podemos. Se for dessa forma, irmãos, vamos ser somente mais um nesse mundo, né? E não podemos ser assim. Nós temos que ser ativos, irmãos, homens e mulheres ativos, aqueles que partem para cima mesmo dos demônios e confessam Jesus. Confessam Jesus. As pessoas aí, irmãos, estão com um monte de crise aí. Tudo que é crise as pessoas passam, né, irmãos? Depressão profunda aí, irmãos. Um monte de enfermidade da mente, irmãos. Nós temos que lutar contra isso. Temos que lutar, temos que interceder pelas nossas crianças, né, irmãos? Interceder pelas nossas crianças. Muito, demais, irmãos, demais. Porque senão elas se perdem, né? Vamos orar, irmãos, agradecer a Jesus? Em nome de Jesus.